Norma tá por aí? André, a praia tá boa aí, André? Oi? A praia tá boa aí? Tá uma delícia. Ai, que bom, né? Tá todo mundo convidado. Oi, Júlio, boa noite. Ricardo, boa noite. Vivi, boa noite. Norma? Boa noite, Bia. Boa noite a todos. Oi, Vivi. Oi, Vivi. Oi, queridas. Um grande beijo para vocês. Você também. Você também. Boa noite, seu Toninho. Boa noite, Bia. Oi, Júlio, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem, Júlio? Boa noite, Rô. Oi, Julinho, boa noite. Boa noite, dona Sandrinha. Um beijo. Para você também. Boa noite. Boa noite, Soledade. Boa noite. Ô, barulhão. Boa noite, Marta. Boa noite. Rodrigo tá bochechudo também, hein, Rodrigo? Você tá bochechudo, hein, nego? Olha a bochecha. Barba. Depois que ele fizer a barba, aí você vai ver como ele fica com a bochecha branca. Oi, Davi, seu Walter. Boa noite. Dona Isaura. Boa noite. Boa noite, pessoal. Oi, tudo bem? Oi, William. Davi, Dona Isaura. William. Oi, seu Walter. Oi, William. Fala, bochechudo. Boa noite, Márcia. falou. Boa noite. Boa noite, Mas não tá mesmo? Paulinho, Bia. Boa noite, pessoal. Boa noite, Márcia. Boa noite, Ju. Oi. Oi, Júlia. Oi, amore. Olá, Sandra. Oi, Sandra. Oi. Oi. Oi, amore. Boa noite, Lucinho. Oi, Júlia. Oi, Júlia. Oi, Ju. Rodrigo, a Neuzinha. Ju. Viva, Ju. Fale oi, Paulo. Fale oi. Oi, Fábio. Boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite a todos, seu Toninho. Boa noite. Não, Fábio. Olá, Rô. Tudo jóia, Fábio? Joia. Abraço a todos, viu? Igualmente. O Márcio está colocando no chat aqui da nossa reunião a lição de hoje do Evangelho, a pergunta do Livro dos Espíritos e também a lição que vai ser
lida na abertura, para que vocês também possam acompanhar, tá bom? Boa noite, Alberto, Célia, boa noite, Márcio. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Oi, Boa noite, José. Oi, seu Valdo, Davi. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tudo Boa bem? noite, Valéria, Reinaldo, Valéria. Maria. Boa noite, gente. Todos bem? Todos. Tudo, graças a Deus. Que bom. Não, mas isso é um bolinho de pomada, né? Tem sido. Não é pomada esse levantinho aí? O que é? Faltou um minutinho aqui, né? Passou rápido. Boa noite, então, meus irmãos. Boa noite a todos que chegaram agora. Vamos dar início, então, à nossa reunião. Como sempre, né, eu peço para que vocês verifiquem o microfone, para que todos estejam desligados. E também, que lembrem-se de colocar sempre um copo d'água para a fluidificação, a gente tomar ao final da reunião. Então, todos bem-vindos. João, podemos começar. Prezadas irmãs, irmãos, muita paz, muita alegria. Como sempre, as nossas reuniões, em nome de Jesus, nosso Senhor e Mestre, que Ele possa penetrar em nossos lares, com as suas bênçãos de paz, de alegria, através dos bons espíritos, mentores que nos assistem. Quanto nós precisamos do Evangelho de Jesus, né? Então vamos ver nesta noite os comentários, as leituras e os cuidados que temos que ter com os falsos profetas. Então, para a preparação da nossa reunião, nosso irmão Toninho vai ler uma página do livro Pão Nosso, de Emmanuel Chico Xavier. Boa noite, irmãos. Jesus nos abençoe nessa alegria e nessa oportunidade abençoada, né, de estarmos reunidos em nome dele, nesse momento tão agitado. No livro Pão Nosso, a lição contra a insensatez. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito,
acabeis agora pela carne. Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Novamente. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? E Emmanuel comenta: um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que iniciam o esforço na região superior, marchando em sentido inverso da inferioridade. Dão assim a ideia de homens que partissem à procura de ouro, contentando-se em seguida com a lama do char. Semelhantes fracassos se fazem comuns nos vários setores do pensamento religioso. Observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada, alimentando nobres impulsos e tomados de preciosas intenções, conseguida a cura, porém refletem na melhor maneira de aplicarem as vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. Uns, depois de auxiliados por amigos das esferas sublimadas em transcendentes questões da vida eterna, pretendem atribuir nos benfeitores a função de policiais humanos na pesquisa de objetivos menos dignos. Numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem. Contudo, eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam inertes ao desalento do prêmio aos minguados anos terrestres, servir do Mestre Divino e plenamente despreocupados dos períodos ordinários em que temos sido servidos pelo Senhor. Tais anomalias espirituais que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos de recompensa. Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada em companhia da humildade portadora de luz imperecível. Página de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Mais uma belíssima colocação para nos orientar contra a insensatez. E com essa página, preparamos o ambiente para convidar para a prece nosso irmão Caetano. Boa noite a todos. Está me ouvindo, Bia? Perfeito, Caetano. Queridos irmãos, elevemos nossos pensamentos ao nosso Criador, o nosso irmão maior Jesus,
a Maria, amigos da espiritualidade, mentores amigos, que sempre se fazem presentes, acompanhando-nos na nossa caminhada, nessa nossa jornada evolutiva. Que as vibrações, Pai, dessa noite, do Evangelho, possam estar alcançando todos os nossos lares, os nossos irmãos. Hoje posso estar enfermos, internados, em tratamento, os nossos irmãos médicos, enfermeiros, os nossos irmãos que se encontram nos asilos, casas de repousos, os nossos irmãos que estão se restabelecendo dentro do seu lar com assistência de seus familiares, nossas crianças, jovens, adolescentes, nossos irmãos ainda que vivem na dependência do álcool, aos nossos irmãos suicidas, presidiários, a todas as vibrações de paz, de harmonia, de equilíbrio, aqueles nossos irmãos que optaram por sair do caminho do amor, possam rever os seus pensamentos, seu modo de pensar, estabelecendo a rota, os ensinamentos trazidos por Jesus. Essas vibrações alcancem todas as nações, em especial nosso querido Brasil, neste momento aparentemente um pouco preocupante, que a luz se faça sempre presente, junto de todos os corações, que possamos contar com o amparo da espiritualidade para esse nosso querido país, pátria do Evangelho, coração do mundo. Agradecemos, Pai, pela fluidificação da água que iremos tomar, temos pelo passe espiritual que será transmitido a cada um de nós. Contamos sempre, Pai, com o vosso amparo, o vosso auxílio, vossa inspiração, e possamos a cada dia aumentar a fé em nossos corações. Agradecido sempre, Pai, rogando a vossa companhia, damos continuidade com o Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Reconhece-se a árvore pelo seu fruto. Item 3. Guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sob o meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade será muita, a caridade de alguns se resfriará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou está ali, não o creiais. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos 4 e 5, 11 a 13, 23 e 24. E de São Marcos, capítulo 13, versículos de 5 a 6 e 21 e 22. Missão dos profetas, item 4. Atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predições se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Se diz de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual.
Um homem pode, pois, ser profeta sem fazer predições. Essa ideia era dos judeus ao tempo de Jesus. Por isso, quando foi conduzido diante do grande sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, estando reunidos, lhe escarraram no rosto, lhe bateram com socos e lhe deram bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós, e dize quem é que te bateu. Entretanto, ocorreu que profetas tiveram presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Esses fatos, tendo-se cumprido, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. E a lição de hoje, a pergunta de hoje do Livro dos Espíritos está dentro do livro 3º, As Leis Morais, no capítulo 1, a lei divina ou natural, dentro do item Conhecimento da Lei Natural. A pergunta de número 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? E a resposta dos Espíritos. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Meus irmãos, então essas são as lições do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos para os estudos e comentários. José, podemos iniciar. Muita paz a todos. Então, mais uma vez, estamos estudando, refletindo sobre as orientações de Jesus através da doutrina espírita. E hoje, a máxima de Jesus, sua profecia, de que haveria falsos cristos e falsos profetas. Reconhece-se a árvore pelo seu fruto. E a missão dos profetas, Então, nós estamos vendo fatos acontecerem, principalmente nos dias atuais, que a gente precisa parar e refletir, Então, nós temos que buscar dentro do Evangelho as orientações que estão lá no Evangelho. E não deturpar do jeito que muitas vezes nós estamos vendo acontecer, Então, a gente vai procurar as orientações de Jesus para os nossos problemas, E vamos ver lá o que ele nos diz, Que ele falou que os aflitos, os que sofrem, que pudessem buscá-lo, que ele os aliviaria. Isso são palavras dele, que não necessitam de interpretação alguma. São palavras claras dele, Ele haveria de nos aliviar. Nós não temos dúvida disso, evidentemente. Mas, nós estamos ouvindo, temos visto muitos que se dizem religiosos aí prometerem cura, prometerem fortuna, prometerem verdadeiros prodígios, que não condiz com a orientação que está no Evangelho. Então, o Evangelho, principalmente à luz da doutrina espírita, que veio ampliar o nosso entendimento, nos diz que nós temos os nossos problemas para serem resolvidos. Os nossos karmas, as nossas aflições, que nós criamos, vamos ter que resolver. Vamos ter que resolver. Às vezes, acontece de nós nos livrarmos do nosso karma. Acontece. Nós temos orientação nesse sentido, Que temos que passar por determinadas situações aflitivas, dolorosas, e de repente nos livramos dela. Então hoje nós temos dentro da lógica, dentro do bom senso, a orientação de que essas coisas acontecem por mérito nosso, por aquilo que nós fizemos de bom. Então pode acontecer? Pode acontecer.
ou mérito que nós tivemos no passado, não vamos ficar livres de tudo. Alguma lembrança nós temos que ter, alguma dificuldade nós vamos ter que passar, para que isso daí se fixe no nosso espírito, vamos dizer assim, né? Então nós temos dentro dessa lógica. Então essas promessas, né? Principalmente no campo material, né? Que tem muito, que está acontecendo muito hoje em dia, né? Então nós vemos aí regiões aí adquirirem proporções de enriquecimento, de poder, inclusive, né? Tomando conta da política. Não que nós não tenhamos que participar da política, precisamos participar, faz parte da nossa evolução também, né? Mas não no sentido de querer o poder, né? Nós temos que participar como uma situação natural, uma situação de cidadania que nós temos que exercer, né? Mas com serenidade, com calma, com tranquilidade, né? Ver os nossos sentimentos, as nossas tendências, a política, mas sempre com uma certa reserva, sempre com o pé atrás, não deixando se envolver por isso daí, né? Principalmente se nós estamos aí tentando trabalhar dentro de uma religião, dentro da lógica, né? E nós não podemos nos deixar envolver por essas situações, né? É lógico que aparece uma dificuldade na nossa vida, aparece um problema mais sério, uma dor, uma enfermidade. Nós temos a ânsia de querer resolver, de querer solucionar os nossos problemas. Plenamente natural, plenamente natural. Mas por isso daí nós nos dispomos de todos os recursos que a vida nos oferece, que a ciência nos oferece. E é isso que nós temos que buscar. Nós nos lembramos de um fato, né? O senhor também, inclusive, já teve oportunidade de estar comentando, de que o Chico foi procurado várias vezes por médiuns, e médiuns de renomes aí, médiuns que realmente realizavam grandes prodígios, né? Tinham uma mediunidade fantástica, e que ele nunca aceitou, e que ele dizia claramente que médium não pode ficar de canivete na mão fazendo cirurgia. Cirurgia tem que ser com médico. E ele nunca aceitou, e não foi poucos os que vieram atrás dele lá e queriam a toda a força que ele fosse, né? Se submeter aos tratamentos mediúnicos, né? E ele nunca aceitou. Então isso daí, o fato dele não ter aceito, né? E isso daí eu acredito que seja toda uma orientação, uma lição para nós todos, né? Que nós devemos tomar cuidado com essas coisas. Nós sabemos que existem prodígios, existem situações que fogem ao nosso controle hoje em dia, né? Que às vezes nós estamos aí, um problema sério, o problema de repente desaparece, uma enfermidade de repente soluciona. Existe isso daí, sem nós fazermos nada. Mas isso daí nós não podemos ir atrás, né, de algum médium para que essa realização. Hoje nós temos plena consciência de que se nós fizermos jus a ser merecedores de um amparo espiritual, nós vamos ter sem alarde, sem problema nenhum, né? Às vezes não ficamos nem sabendo que a gente estava com algum problema e o problema se soluciona. Então, nós temos que buscar realmente, dentro do Evangelho, as orientações, né, dentro do bom senso, da lógica, as orientações que o Evangelho nos traz. E os exemplos que são dados pelos verdadeiros profetas, né? Então, Chico Xavier foi um profeta verdadeiro, né? Um grande profeta. E não se vangloriou de nada, não queria elogios nessa parte, se envergonhava quando alguma coisa acontecia com ele de sobrenatural aí, né? Para nós ainda, sobrenatural. Mas que nós temos que ter essa compreensão, ter essa convicção, e procurarmos nos melhorar através do nosso estudo, da nossa dedicação, do nosso trabalho, da prática da caridade, procurando aprender cada vez mais, né? Que Jesus nos abençoe a todos. Que a paz e a alegria de Jesus, né, seja sempre com a gente. Esse capítulo sobre falsos cristos e falsos profetas tem muitas lições aqui, nos esclarecendo
comparando os verdadeiros e os falsos. E com o intuito de, realmente, como sempre em todas as lições, de não julgarmos ninguém, mas pesos, medidas, comparações, para que nós percebamos aqueles que estão com boas intenções ou não, e principalmente para que nós vejamos como nós devemos agir. Eu sempre li isso daqui pensando em outras pessoas. Aquele fulano fala tão bem, mas ele é um falso profeta. Eu tinha isso em mim, eu ainda tenho, faço isso. Mas a lição do Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, ela sempre nos chama a atenção para corrigirmos nossas imperfeições. Então, eu posso estar sendo um mau profeta. Às vezes vocês poderiam perguntar assim, mas, nossa, você está se achando um profeta? E diz o item 4 da lição. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Diz, de todo enviado de Deus, de instruir os homens, e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, toda vez que eu tento instruir um companheiro, eu estou dirigindo e agindo como um profeta. Todo aquele que traz a missão de instruir os homens. Então, qualquer palavra boa que nós tenhamos, que ajude o nosso amigo, a pessoa com quem a gente está conversando, é o ensejo de um missionário. Agora, intitular-se missionário, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou propondo, nem insinuando. Mas todos nós precisamos e temos ao nosso alcance essa condição de instruir as outras pessoas. E quantas vezes nós não conseguimos levar essa instrução? Pequenas palavras, uma fala muito curta, desde que consigamos remeter o pensamento desse nosso irmão a Deus, estamos agindo em conformidade com o Evangelho. Então, o profeta, antigamente era tido como aquele que previa o futuro. E hoje existem essas previsões futurísticas, como sempre existiu, através da mediunidade. Então, o médium, ele percebe, ele tem a intuição do que pode vir a nos acontecer, ele tem a percepção de coisas do nosso passado e nos fala, nos revela, para que acreditemos nele, que ele está com um poder sobrenatural, e aí a gente passa a dar crédito para esse nosso irmão e nos apegamos muito com as revelações futuras. Meu irmão, já que você é uma pessoa tão especial assim, o que você me diz do meu futuro? E aí é que mora o perigo, porque nós ainda não sabemos como lidar com as revelações futuras. Não sabemos lidar. É perigoso saber o que pode vir a nos acontecer. Jesus, parece que sempre que ele falou do futuro, ele falou de uma forma geral, abrangendo todo mundo. Não sei se ele apontou o dedo para alguém e falou, vai acontecer isso com você. Com qual objetivo? Se bem que o Geraldinho, ele disse que o Chico, e aí podemos colocar o Chico aqui como um verdadeiro profeta. Quantas instruções ele nos trouxe? Quantas pessoas ele direcionou o pensamento para o bem, convertendo ou realmente direcionando as pessoas que iam lá procurá-lo
desesperadas, com enormes preocupações, e o Chico contornava a situação e os trazia para o Evangelho e os consolava. Verdadeiro profeta, Chico Xavier. E com essa ferramenta de revelar as coisas ocultas e misteriosas, mas não pessoais, como diz aqui no Evangelho. Essas coisas ocultas e misteriosas da vida espiritual. Então vai fazer uma revelação futura, algo fantástico, falemos da vida futura. E isso ainda, aos olhos de todos nós, é algo, parece que místico, mágico. Por mais que a gente acredite na vida espiritual, qualquer revelação do lado de lá, a gente se encanta. Nos livros do Dr. Inácio, por exemplo, falando do que lhe acontece, o dia a dia dele, assim, sem ele entrar em detalhes, a gente já fica pensando, uau! A gente pega André Luiz, Nosso Lar, a gente fala, nossa, mas já tem isso lá? Como será que está hoje? Bom, enfim, todas essas revelações têm por objetivo nos instruir e nos direcionar a Deus. Se aquele que se considera ou não profeta, e colocando nós, me colocando nessa situação, quando estou com a possibilidade de levar qualquer instrução, qualquer ajuda, se eu consigo encaminhar esse meu irmão para essas verdades, para rumo a Deus, então eu estou agindo em conformidade com o Evangelho, estou no caminho certo. Agora, se eu tento, pela minha mediunidade, querer aparecer, querer encantar, já estou errado, já me desviei. E a lição diz aqui, em inúmeras outras passagens, um pouquinho mais adiante, comparações de falsos profetas. E ele coloca entre muitos outros exemplos, ele diz o seguinte: falsos profetas semeiam a desunião. Então, se as nossas palavras semearem a desunião, estamos agindo como um falso profeta. Não estamos em conformidade com o Evangelho. Se ornam de nomes que os homens não pronunciariam, senão com respeito. Aqui a gente poderia colocar mais os espíritos desencarnados, uma manifestação mediúnica. Olha, eu sou fulano, vindo ao alto para eles trazerem lições. E que bom, que bom. Agora vejamos se a lição ela precisa ser embasada com um nome tão grandioso para darmos mais crédito. Vamos pegar a lição. A lição faz sentido? É útil? Maravilha, vamos respeitá-la. Vamos usá-la. Agora, a lição parece que não faz muito sentido, parece uma coisa meio fantasiosa. Mas quem assinou essa mensagem foi tal espírito. Então, se a gente levar em consideração só o nome, precisamos tomar cuidado também. Os falsos profetas semeiam fermentos de antagonismo entre os grupos, levando ao isolamento e a se verem com maus olhos. Grupo espírita, grupo evangélico, grupo católico, grupo de trabalho, grupo de futebol, qualquer grupo, qualquer entrosamento contra as pessoas. Se nós estamos fermentando antagonismo e fazendo com que um amigo olhe para o outro desconfiado, sem motivo sério, estamos agindo como falso profeta. E a lição, o capítulo, traz outras comparações, outros exemplos que merecem nossa atenção. No entanto, também fala dos bons profetas, os verdadeiros, aquele que justifica a sua missão pela moralidade das suas obras. Então não precisa falar muito, mas tem que fazer. Se as suas obras têm moral, é um bom profeta, é um verdadeiro. Seus atos os revelam. Não precisa sair anunciando.
um verdadeiro profeta. Veja Chico Xavier. Lugar nenhum, momento nenhum, ele falou, gente, presta atenção que eu sou enviado de Deus. Não. Ele explicou, deu as lições, mas ele não se autopromoveu, não precisou. Porque as suas ações, seus atos, os revelava. A sua humildade, a sua modéstia. E acho que é isso que a gente tem que pensar muito também, né? Eu lembrei de uma passagem, mais ou menos, de uma passagem do Evangelho, quando Jesus está lá recrutando os seus discípulos. Me perdoem, mas eu lembrei agora, não fui procurar. Eu não lembro se foi Tiago, foi Felipe, Natanael. Um dos discípulos foi para esse outro, não lembro o nome dele, e falou, encontramos o verdadeiro profeta, ou melhor, encontramos o Filho de Deus, o enviado, aquele que os profetas anunciaram, Jesus de Nazaré. E esse então diz assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Já achando que era lorota. E ele fala, então venha ver, vamos lá conversar com ele, você vai perceber. Quando se aproximaram de Jesus, Jesus o chamou pelo nome e falou, vou dizer Felipe, mas eu não lembro se é ele. Felipe, antes que você me visse, eu ouvi embaixo da figueira. E esse, então, discípulo, ele fica assombrado e fala, meu Deus, tu és mesmo o verdadeiro Filho de Deus, é o enviado. Agora eu acredito no Senhor. Eu sempre pensei, falei, mas por que tanto espanto não ter visto ele ali embaixo da árvore? Porque ele estava muito longe e não conseguiria uma pessoa normal enxergar tão distante. Aí eu ouvi uma ideia, uma resposta mais aceitável, pelo menos para mim, de um amigo que é pastor. Ele falou assim, segundo alguns estudiosos, eles analisaram que Jesus e esse discípulo tinham mais ou menos a mesma idade. E ele também estava em Belém, quando foi ordenado matarem todas as crianças de 5 anos para baixo, meninos. E os seus pais, então, com medo da sua morte, o esconderam na raiz de uma figueira, aquela árvore gigante que tem aquelas raízes altas, esconderam ele ali. E passaram a cuidar dele alguns dias lá, para que ninguém ouvisse. Então ele foi salvo por isso. Aí faz sentido ele se espantar tanto por Jesus ter o visto naquela figueira. Interessante. Isso nos mostra a capacidade de Jesus de enxergar o passado e o futuro. Assim como acontece ainda nos nossos dias, e sempre aconteceu, com vários dos nossos irmãos que têm a mediunidade. E eu diria para esses que isso realmente é algo que nos encanta, é fantástico, mas prestemos atenção se essas revelações conduzem os homens a Deus. Acho que isso é o ponto fundamental aqui da lição. O verdadeiro profeta tem a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual, para que cresçamos. E que haja harmonia entre todos os grupos. Eu acho que também a gente precisa pedir isso nas nossas orações, né? Muito. Que Jesus abençoe a todos, meus irmãos. Muita paz a todos. Boa noite a todos. Eu estava me lembrando, quando vi a lição da noite, da palestra que o John Harley fez na nossa casa, no Leque, acho que há 3 anos atrás, né? Se não me engano, por ocasião do aniversário da nossa casa, né? Que é dia 30 de agosto, segunda-feira, aniversário da nossa casa. Nossa oficina, nossa escola, enfim. E ele
costuma falar, né? Ele falou, acho, naquela ocasião, e ele costuma falar nas suas palestras, né? Que o Chico, sendo tanto e sabendo tanto, né? Ele não soltava tudo assim. E que tantos outros médiuns, né? Que não sabem tanto e não podem tanto, às vezes querem falar demais, né? Aí ele se lembrava daquele personagem da escolinha do professor Raimundo, Rolando Lero, né? Que fica aquela enrolação, aquela falação, e que no fundo não diz nada, não tem conteúdo, né? Então, eu me lembrei disso, dessa fala do John Harley. E eu busquei, então, uma lição de Emmanuel que ele fala de demonstrações, né? Porque a doutrina, ela, de cada tema, né, de cada assunto, ela traz para nós a possibilidade de olharmos por ângulos diferentes, a fim de que a gente tenha esse olhar mais amplo, né, a respeito do assunto. Então, a gente pode olhar para esse assunto da noite na posição daquele que busca, pode se iludir, né, com relação a um falso profeta, um falso médium, enfim. Mas podemos olhar também com relação a esse olhar que Emmanuel traz aqui nessa lição, que é do médium, né? Então, porque ele vai falar assim que muitos exigem sinais do céu, né? Tangíveis, incontestáveis. E que isso é uma repetição, né, do gesto dos fariseus quando chegaram para Jesus, como naquele trecho lido na lição de hoje, pedindo sinais dos céus, que ele fizesse alguns sinais dos céus, né? E que esses médiuns, né, que não se precatam, né, quer dizer, eles não se previnem, não se acautelam de que os pedidos de demonstrações celestes, eles são formulados, diz Emmanuel, quase que invariavelmente, em obediência a propósitos inferiores. E que pedidos dessa natureza, né, endereçados ao próprio Cristo, foram situadas assim, no âmbito de tentações. Então, se para o próprio Cristo esse pedido de sinais dos céus, né, foi situado no âmbito de tentações, o que não dizer delas para nós, né? Para nós, assim, a generalidade de médiuns na Terra e que trabalham, assim, ali na cartilha, no beabá da mediunidade, né? Iniciando um estudo, um trabalho, iniciando, né? Então, depois ele diz assim, que se, né, esses médiuns, esses profetas não podem, por exemplo, fazer coisas tão grandiosas, que nós podemos exercer o ministério da fraternidade no mundo e prestar colaboração no esclarecimento dos homens. E que seguimos, né, diz ele mais ali adiante, nós seguimos, né, junto do mestre, procurando aprender essa ciência da vida abundante, mas que é necessário aquela inquebrantável fé, nos mantermos naquela inquebrantável fé para não sucumbirmos às tentações, porque olhando, né, por esse lado, aquele que está o tempo todo também exigindo esses sinais dos céus, ele também se compromete com aquele médium que de repente não tem nada e, enfim, descamba numa forçação aí, né, de ter alguma coisa e de passar alguma coisa, de querer ser aquilo que ele não é. Então,
assunto realmente se desdobra, o assunto de mediunidade é vasto, né? André Luiz, nos seus livros, na sua obra, ele fala realmente, né, na posição inicial que nós estamos nesse estudo de mediunidade e com tudo isso que nós temos na doutrina espírita, né? Então, que possamos seguir assim, fazendo o nosso melhor, que seja pouco e que seja sincero, né? E que possamos seguir a Jesus com muito amor no coração. Muita paz a todos. Muita paz a todos. Fantástica lição da noite, né? Que faz a gente lembrar diretamente de Jesus. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter lá o capítulo inteiro, o Cristo Consolador. Então são duas, três, 4 mensagens que Kardec coloca como Espírito da Verdade. Mas, se a gente for aprofundar um pouquinho mais, a gente chega no Livro dos Médiuns. E no Livro dos Médiuns nós vamos encontrar uma coisa muito legal, um tema de algo de estudo, algo de estudo para nós. Está no capítulo 31, Dissertações Espíritas, página 369. E olha só, depois que Kardec recebe, através do médium, uma dessas mensagens, que está nesse capítulo, então o Kardec coloca assim: esta comunicação obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris está assinada por um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sobre todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade. E porque muito frequentemente deste nome se abusou nas comunicações, e evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Não duvidamos de nenhum modo que não possa se manifestar, mas se os espíritos verdadeiramente superiores não fazem senão em circunstâncias excepcionais, a razão nos proíbe crer que o espírito puro por excelência responda ao apelo de qualquer um. Haveria em todos os casos profanação em lhe atribuir uma linguagem indigna dele. Kardec continua explicando. Ele recebeu essas mensagens assinadas por Jesus de Nazaré, mas ele coloca aqui o cuidado que ele tem que ter. E ele coloca outras mensagens que vieram assinadas por Jesus de Nazaré, que ele faz um estudo mostrando que aquela mensagem não é digna de um espírito de tamanha elevação. Então, mensagens que, como essas que estão no capítulo 6, receberam o aval de Kardec, que tem nível, tem o linguajar, tem a mensagem digna de um espírito superior. Olha o cuidado de Kardec. Então, ali consta como espírito da verdade. E né, Chico revelou que esse espírito da verdade é João Batista médium de Jesus. Olha, médium passando para médium, né? Que coisa incrível. Então tem trabalho para todo mundo, né? Muito trabalho ainda. Então depois, quem quiser, pega no Livro dos Médiuns lá e dá uma lida, né? É um tema de estudo muito, muito, muito legal. Essas colocações. Então tem lá as mensagens que Kardec dá o seu aval e as mensagens que ele mostra que não são dignas de estarem assinadas por um nome tão expressivo, né? Tão expressivo assim. E nós estamos falando, né, sobre profetas, né? Então o Chico tem uma passagem dele muito legal. Ele diz assim, ele está na casa dele, e pela manhã ele fala assim para aquela senhora que ajudava ele, não me lembro o nome agora. Ele pede para ligar o rádio, por favor, porque eu quero ouvir a notícia da morte do Zé Arigó. Aí diz que ela fala assim: mas Chico, ele morreu, eu não sabia. Aí Chico fala assim: não, ainda não morreu, mas o Dr. Fritz me disse que recebeu ordem para retirar ele do corpo hoje. E o rádio ficou ligado. E depois de algumas horas veio a notícia que o Zé Arigó tinha desencarnado. Então ela ficou assim, só contou para os amigos, né? O Chico já sabia que contou isso daí. Então, ó, que profeta, né? E sobre as cirurgias do Zé Arigó, tem um vídeo lá, uma reportagem lá em Uberaba,
de um senhor que eu não me lembro o nome também, mas ele fala o seguinte, que uma das explicações mais lógicas que ele encontrou para que houvesse o Zé Rigó, fazendo aquelas cirurgias espirituais que cortava a pessoa e tudo, ele disse o seguinte, que na época não tinha, se hoje há uma carência de cirurgia, se hoje há carência de médicos em algumas regiões, imagina naquela época. Naquela época era muito complicado você transportar alguém, tinha maior carência ainda de médico, maior carência de UTIs para fazer cirurgia. Então ele dizia assim, a explicação mais lógica que eu encontrei para existirem homens como Zé Rigó naquela época é que realmente faltava médico, faltavam recursos. Que legal, né? Interessante essa colocação. E a gente precisa orar, né? Orar muito pelos nossos irmãos médiuns. Mas lembrando que todos nós somos médiuns, né? E que a prece feita por uma avó, por exemplo, por uma mãe, por um pai, né? Quando ela é carregada de sentimentos, ela pode sim, ela movimenta energias, a gente está aprendendo isso no Espiritismo, ela movimenta energias que, se não curam, aliviam, né? Se não curam, aliviam. O Bacelli conta uma história de um senhor lá de Uberaba que gastou uma fortuna com médicos, exames, não tinha mais jeito, iam cortar a perna dele, uma ferida que só expandia e não cicatrizava. E o Bacelli fala que ele nunca acreditava no Chico, nada. Mas aí, o Bacelli disse que falou para ele, vai um dia no Chico, né? Mostra para ele a perna, conversa. Aí ele não acreditava, mas como ele tinha gasto tanto dinheiro, já não tinha mais solução, ele foi. Então, desde que ele chegou no portão do centro, o Chico, o pessoal estava saindo, era de madrugada. Estavam saindo de lá, e o Chico olhou para ele, meu filho, o que aconteceu? E ele falou, minha perna. Ele disse que ele foi se arrastando para lá, morava perto, foi se arrastando, falou, os médicos querem cortar, seu Chico. E eu não sei mais o que eu faço. Aí o Chico falou assim, alguém tem um pedaço de papel aí? Aí disse que arrumaram um pedaço qualquer de papel, o Chico encostou na parede, no poste, e começou a escrever. Disse que ele olhou e falou assim, esse homem é um maluco, é um charlatão. Disse que catou o papel, foi no bolso e foi embora, né? Aí você ele conta que ele jogou o papel no lixo. Aí disse que aquela noite doeu mais do que todas. Aí no outro dia cedo não teve jeito. Ele catou o papel e falou, minha última chance. Catou o papel e levou lá para manipular o remédio. Aí depois de algumas semanas, ele volta lá no centro. Seu Chico vinha agradecer ao senhor porque a perna o médico não vai cortar mais, tá melhorando. Ele agradeceu o remédio que o senhor receitou, o remédio tá curando. Aí disse que o Chico falou assim, meu filho, não é o remédio, isso aí é bênção de Jesus. Olha, que coisa incrível, né? Outro fato curioso sobre profetas. Então tem assim no livro aqui, Encontros com Chico Xavier. O título é assim, Chico Profeta. Então havia um grupo espírita que se formou e o Chico ficou sabendo e tudo, e o Chico recomendou ao pessoal, olha, é o seguinte, escrevam na fachada do centro as iniciais L-E-A-L, Leal. Aí ninguém no centro entendeu, porque não fazia sentido. Mas por que, Chico? Os espíritos estão pedindo, escrevam essas iniciais, Leal. E ninguém sabia o porquê. O fato é que o centro chegou a determinada época, o centro era pequeno, estava atendendo 150 famílias com gênero alimentício. E a coisa começou, eles não conseguiam mais manter aquelas doações. E diz que um dia chega um senhor lá que já era viúvo, ele era muito rico, esse senhor, e foi lá conhecer o centro. Quando ele chegou lá, ele viu escrito na parede Leal, diz que o homem arregalou o olho e ficou espantado, porque o sobrenome dele era Leal. E o pessoal ele falou, por que é Leal aqui? Daí o pessoal falou, ninguém sabe. Foi ordem de Chico Xavier, que era para pôr Leal. E esse senhor tinha o sobrenome Leal, o que ele começou a fazer? Participar assiduamente do centro. E como ele tinha um patrimônio enorme, tinha uma fortuna muito grande, ele começou a ajudar o centro com a parte material, né? E a presença dele também. Então, que coisa incrível. Isso foi depois de vários anos, o tal do Leal chegou lá. Então, profeta Chico Xavier, né? Aí tem outra, só para encerrar, aí tem outra historinha do Chico aqui. O Chico e o Pentecostes. Aí esse repórter, ele conta o seguinte, estava na casa do Chico, ele falou assim, eu vi a cerimônia do Pentecostes, das línguas. Bem engraçado. Ele diz assim, o Chico estava conversando com o pessoal na cozinha, falou assim, veio lá do quintal uma senhora, uma vassoura, aquelas vassouras de sítio, mas estava bem estragada. E disse que ela parou na frente do Chico assim e falou, ô senhor Chico, a vassoura tá velha demais, não consegue mais barrer nada. Aí o Chico responde para ela, faz mal não,
depois nós ajeita outra, depois nós arruma uns galhos secos e faz uma nova. Não se preocupe. Daí o que aconteceu? Ela saiu da cozinha, aí um outro amigo lá, olha só, o Chico vira para esse outro amigo e fala, e então, fala o nome dele, né? Então, como está o marketing estratégico das empresas Madison Avenue? Continuam gerando campanhas premiadas em Keynes? Aí ele fala assim, daí daqui a pouco ele começa a falar sobre finanças com outro senhor. Fala sobre o dólar, sobre a influência do dólar no mundo, começa a falar sobre a bolsa de Nasdaq, e aí vai. Então ele fala assim, ao mesmo tempo que ele sabia conversar com aquela simples senhora que falava, seu Chico, né? Ele conversava sobre negócios internacionais, política internacional, sabia de tudo. Então é espantoso realmente, né? Muita paz a todos. Prezadas irmãs e irmãos, muita paz. Jesus continue nos abençoando a todos. É um fato que, desde a manjedoura, as trevas combatem a luz. O Dr. Inácio diz que Jesus pregou o Evangelho em fuga. E é uma realidade. Quando nós vemos, quando a gente vê as narrativas do Evangelho, quando esses espíritos se manifestam em algumas passagens do Evangelho, nós notamos que eles são conhecedores profundos do que representa, o que representava, né? No caso, a presença de Jesus na Terra. No caso, por exemplo, do obsedado de Gadara, quando Jesus se depara com ele, ele diz o que nós temos contigo, Filho de Deus? Por que nos atormenta antes do tempo? Muitos que estavam ao lado de Jesus encarnado não sabiam que Jesus era Filho de Deus. Mas esses espíritos sabiam que Jesus era Filho de Deus. Então, o que dá a impressão que essa repulsa pelo Evangelho, dessa falange, né, de espíritos infelizes, dá a entender que, como se o céu já lhes houvessem chamado à luz em outros mundos, mas eles insistem em repudiar a misericórdia divina onde quer que eles estejam exilados. É interessante essa questão, essa grande falange exilada de espíritos que não querem saber da luz. Então, assim se sucede. Quando a luz ressurge na Terra, de alguma forma, em algum momento, eles atacam de todas as formas e tentam confundir os espíritos mais simples, incautos, né, com mentiras, chegando ao ponto de dizer que são filhos de Deus, que são enviados de Deus, melhor dizendo. Mas vamos lembrar aqui que Jesus diz naquela passagem do Evangelho sobre a mediunidade, que é a revelação de Jesus, a revelação do alto. Sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, temos que, apesar desse esforço de Jesus, né, dessa luz que chegou até nós e continua chegando, nos iluminando, com a terceira revelação, as coisas não foram diferentes. O combate das trevas com relação à terceira revelação, com Kardec, né? Quando Kardec codificou o Livro dos Espíritos e apresentou à Sociedade de Paris, houve aplausos, festejaram.
A mesma coisa aconteceu com o livro dos médiuns. Também festejaram. E a própria igreja autorizou, através do imprimatur, que era um registro de autorização para poder imprimir os livros, né? Esses livros, e foram editados. Mas quando Kardec apresentou o Evangelho segundo o Espiritismo, o qual ele sentiu já desde na época da codificação, nos anos que ele estava codificando em segredo esse livro, esses ensinamentos, ele já começou a sentir que a sua saúde estava sendo prejudicada pela espiritualidade inferior. E quando ele apresentou o Evangelho segundo o Espiritismo na Sociedade de Paris, aí os encarnados também, muitos repudiaram, não queriam, acharam que o Espiritismo tinha que ser científico, filosófico, mas não ter Jesus. Então não queriam Jesus. Que interessante essa questão que se apresentou naquela época, né? E aí a saúde, em função das barreiras que Kardec encontrou ali, né? Então, a sua saúde ser mais prejudicada ainda, a ponto dos espíritos chegarem para ele e falar assim: olha, Kardec, devagar, mas não demore muito, porque você não tem muito mais tempo na Terra. Imagina, você vai mais devagar nos trabalhos, mas não demore muito, porque você não tem muito mais tempo. Então, vejam, ainda nesse momento, quando Kardec apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo, 2 anos depois, para confundir a situação, né, aqueles incautos ali, lança um advogado, Jean Baptiste, e lança em 1866 os 4 evangelhos. Será a revelação da revelação. Como que as trevas trabalham de ter esses 4 evangelhos, quando nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, não escrito através só de um médium, de muitos lugares onde chegavam as mensagens, né, para os estudos que nós estamos efetuando hoje. Quando esses 4 evangelhos, foi uma médium lá que fotografou esse livro, mas está aí. E o pior é que a federação aceita esse livro como fazendo parte da doutrina espírita. Chico Xavier, a luta não foi diferente. E ele dizia para o Bacelli: cuidado, meus irmãos. Bacelli que diz, né, que ele falava lá junto com o pessoal lá em Uberaba, que querem tirar a Jesus mesmo, do Espiritismo. Se tirarem Jesus do Espiritismo, doutrina espírita, vai ser com uma outra lista que estuda a mediunidade, a pluralidade dos mundos, a reencarnação e etc. Uma doutrina de iluminação, como Jesus trouxe para nós, para nos tornarmos melhores. E o Espiritismo sem Jesus, sem o Evangelho, que nos faz crescer espiritualmente. É aí que está a iluminação nossa.
o nosso crescimento espiritual. Não é com o conhecimento da reencarnação ou da pluralidade dos mundos, ou conhecimento da ciência, etc. Né? Nós seríamos, se a gente não tiver Jesus, nós vamos entrar no corpo. Acreditamos na reencarnação, sim, vamos continuar entrando no corpo, saindo do corpo, entrando no corpo, saindo do corpo, e não crescemos espiritualmente. Então, somente com Jesus é que realmente cresceremos, construiremos um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de compreensão, de tolerância, um mundo feliz que tanto desejamos. Vamos isso em nossa mente. Essas palavras de Chico Xavier, dado que nós temos que ter. Porque muitos espíritas hoje cultivam o elitismo. Pobres, não querem saber do povo, de pessoas necessitadas. Querem fazer grandes eventos em hotéis de luxo, pagando cartão de crédito em 10 vezes. Então, os filhos do Calvário. Onde estão os filhos do Calvário? Então, Espiritismo, na sua essência, é Jesus e Chico Xavier, que nos ensinou como que nós temos que estar junto desse povo, né? Exercitando em nossos corações essas virtudes que nós necessitamos para o nosso crescimento espiritual. E aí a gente vai compreender aquelas palavras acho que é irmão José, que o Sr. Toninho sempre fala, né? Idade, os mendigos somos nós. É nós que precisamos exercitar a prática da caridade, porque ela nos leva à iluminação, através do exercício da paciência, do perdão, da humildade. Enfim, todas as virtudes que são necessárias à nossa felicidade. Que Jesus nos abençoe. Prezados irmãos, pelos comentários esclarecedores a respeito desse momento que nós estamos vivendo. Sem Emmanuel, em minha vida, eu não teria sido médium, mas sem Jesus, eu não teria sido espírita. O que me fez ficar no espiritismo foi o Evangelho. E Chico Xavier, por Carlos Bacelli. Quando em minha vida eu não teria sido médium, mas sem Jesus eu não teria sido espírita. O que me fez ficar no espiritismo foi o Evangelho. Prezados irmãos, então o capítulo de hoje, né? Falsos cristos e falsos profetas, capítulo 1, como sempre colocamos, são 27 capítulos. Kardec, ele pegou todo o Novo Testamento e trouxe para nós essa bênção, a essência de tudo que Jesus nos. E tem aqui essa passagem: vede, não vos engane alguém, muitos em meu nome, eu sou o Cristo. Não há muitos. E levantar-se-ão
falsos profetas e enganarão a muitos. E porquanto dar-se-á a iniquidade, se resfriará de muitos. O que perseverar até o fim será salvo. Então, se alguém vos disser: olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, é de tudo. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais que, se fora possível, os escolhidos se enganariam. Que advertência, né? Está no Evangelho segundo Mateus e segundo Marcos. Então, acreditamos que foi uma advertência para que nós firmássemos o nosso coração de Jesus. E Kardec comenta, como sempre, né, do bom senso, do esclarecimento da didática do próprio Jesus, né? Atribui-se geralmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. Então, a pergunta do Livro dos Espíritos, caráter do verdadeiro profeta, 224, no item conhecimento da lei natural. O profeta é um homem de bem. Deus conhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir mentiroso para ensinar a verdade. Temos nosso Chico como o verdadeiro profeta. E temos conosco também que é Kardec de volta. E todas as encarnações desse espírito. Isso é pessoal, né? Então é Platão. Sem temor e ridicularização. E a oração é como os cristãos, né? Eles iam pro circo cantando. Lúcido, né? Por amor. Esse momento que nós estamos vivendo, nós vamos colocar isso. E Kardec foi esse espírito. Livro dos Espíritos, de 1857, século XIX. Ele estava sozinho. O mundo contra ele. Missão de trazer novamente o Evangelho, na sua pureza, a manjedoura. Essa era a função dele. Contra o mundo. Uma passagem. É interessante observar a postura
respeitosa de Allan Kardec com as crenças religiosas. E, não obstante ter o Espiritismo enfrentado em seu período de luta manifestações mais fanáticas do clero, que por sua vez procurava diabolizar os ensinamentos dos espíritos superiores, tanto quanto a prática do diálogo criativo com os desencarnados, para que a ciência espírita imprimiu segura metodologia. Eu tenho que saber isso. Esse homem simples, porque nós estamos frequentando um centro espírita. Temos que estudar a doutrina espírita, temos que saber quem trouxe isso para nós, nesse momento que nós estamos vivendo de desarvoramento, nem sei se existe essa expressão. Ponto. Que está tendo até dentro do próprio centro espírita. Não podemos. Num momento na Terra, nenhum lugar que seja sublime como um centro espírita, que nos orienta a dialogar com os espíritos, a pensar e a trabalhar para o Cristo em favor do povo. Foi o que Jesus fez. Será que nós estamos fazendo isso? Estou falando do lar espírita cristão, tá? Será que nós estamos fazendo isso? Estamos lá por amor absoluto, sem ciúmes, sem divergência e tantas outras coisas nossas. Prezados irmãos, quando eu fico pensando, né, no espírito dessa envergadura como Kardec, ele beijou a nossa mão. Ou ainda estamos colocando nas respostas que delineava detratores do espiritismo, Kardec não se descuidava das exigências da civilidade para se exprimir. O excelente educador buscava esclarecer a ignorância acerca dos princípios do espiritismo e de sua proposta de regeneração da humanidade lógica e retorquível. Nós precisamos saber disso, meus irmãos, urgente. Nesse momento mais importante da minha vida, com toda essa agitação, e ter nas mãos essa orientação. Um lugar
para trabalharmos em nome de Jesus, segundo as orientações desse Espírito profeta, né? Então vejamos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 'Capítulo em que ele coloca o de justiça, caridade e amor próximo. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, e colocando de acordo com a época, né, século XIX, sobrar para um determinado momento suprirá a insuficiência. Não vai ser sempre. Todos terão, os irmãos nos coloca, né, sobre a nossa conduta, o homem de bem. O homem de bem. Então ele não se insurge absolutamente contra ninguém, quem quer que seja. Ele está ali sempre, junto de todos, procurando nos orientar, sem atritos, entendimentos. Então nós temos que conhecer Jesus na sua essência. Estamos com isso em nossas mãos. Hoje tivemos a oportunidade alimento para os magros. Tivemos a oportunidade de entender nada mais simples. Chinelo, um short. Sim. Só o Evangelho que proporciona para nós convívio com as crianças. Mostra lá crianças que ouvem nós precisamos de gente que nos dá mais alta importância ao momento que nós estamos vivendo. Dando legalmente, né? Dentro da documentação exigida.
Nós estamos aqui trabalhando por amor, atendendo, se matando. É o fundamentalismo. E nós precisamos estar muito vigilantes, porque senão a gente entra nesse desvio. O Espiritismo com Kardec não se ocupa de questões dogmáticas, cultos ou manifestações exteriores, pois na esteira do pensamento progressista 18 propõe a liberdade de pensamento e, por consequência, difunde cada um adorar a Deus como lhe aprouver. Que o indivíduo deveria atender às suas práticas em conformidade com a própria, sobretudo,